O esgoto, ao contrário do que muita gente pensa, não é um material sólido, um material em grande medida sólido. O esgoto, na verdade, é 99,9% água. Só 0,1% dele é material sólido, material que está agregado à água. O esgoto a gente tem que pensar que é a água limpa que chegou na nossa casa e a gente está sujando. Suja com detergente, suja quando a gente vai no banheiro, quando a gente lava o corpo no chuveiro, quer dizer, a gente está agregando sujeira a ele. E essa sujeira nada mais é que 0,1% do que está presente em 1 litro de esgoto, ou enfim, na quantidade de esgoto que você tiver. Esse 0,1%, apesar de ser muito pouco, ele é altamente impactante a um corpo hídrico. O projeto ele busca tratamento de esgoto, quer dizer, adequar uma água residuária, uma água que seria problemática lançar no corpo hídrico, a gente busca adequá-la sem causar nenhum impacto ambiental a esse corpo hídrico. E para isso a gente criou uma série de reatores, uma série de sistemas para tratamento desse esgoto. No entanto, a gente tem que procurar dividir, digamos assim, em 2 etapas, quando a gente pensa em tratamento de esgoto. Tem o tratamento de esgoto das grandes cidades, tal como Campinas, São Paulo, as grandes capitais do país. Essas regiões, essas grandes metrópoles, em grande medida elas estão avançando o tratamento de esgoto. Já há sistemas adequados a essas grandes cidades. Porém, quando a gente vai para o interior do país, interior dos estados, a gente tem as pequenas cidades, pequenos povoados e áreas rurais. E para conseguir tratar esse esgoto dessas áreas rurais, é muito difícil a gente usar o mesmo sistema adequado a Campinas, levá-lo para esses pequenos povoados. Então a gente procura criar sistemas de tratamento de esgotos adequado a essas pequenas cidades, a esses pequenos povoados. E adequados na procura dos materiais para construí-los e adequados às pessoas que estão ali presentes. Quando a gente pensa no interior do nosso país, quer dizer, há pessoas que não têm grande conhecimento técnico. Então, o sistema para tratar esse esgoto tem que ser de fácil manutenção, fácil construção e fácil operação. A nossa ideia, quer dizer, nas pesquisas que a gente está trabalhando agora, é empregar esse efluente como um substituto à água potável. Não para beber, bem claro, não é para uma pessoa tomar um esgoto tratado, não é essa a ideia. Mas, por exemplo, para produzir rosas ou produzir qualquer outra planta que gere flores. Ou produzir, por exemplo, milho, ou produzir, por exemplo, eucalipto. Nessa nossa pesquisa, a gente utiliza o esgoto gerado no Hospital das Clínicas, não somente no Hospital das Clínicas, mas toda uma região da Unicamp que envolve a área bancária, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina. É um local que circulam aproximadamente 10 mil pessoas por dia. A gente tentou o bambu. O bambu também é barato, é disponível. Porém, o bambu tem dois problemas, na verdade. Um deles é a questão do corte. Você cortar o bambu em pedaços para colocar dentro do reator, isso não é uma coisa fácil. Quer dizer, manualmente, isso é um trabalho bastante grande e com serra também é um trabalho problemático. E a ideia do coco verde apareceu quando a gente desenvolveu essa pesquisa com bambu. Aí veio uma pessoa de Ilha Grande. Eles vieram com a ideia de instalar esse sistema em Ilha Grande. Porém, eles tinham um outro problema. O bambu lá é protegido. Quer dizer, você não pode cortar o bambu. Está livre, disponível na natureza, porém você não pode cortar porque ele é protegido como área de proteção ambiental. Então eles não poderiam usar o bambu. E, no entanto, eles tinham um problema sério, que é a questão do coco verde. O que fazer com a casca de coco verde? E esse problema não é só deles, não é só de Ilha Grande. Aqui em Campinas é a mesma coisa. Imagine uma simples barraquinha de venda de água de coco, quantos sacos são gerados de coco verde. Hoje tudo isso aí quase tudo vai para o aterro sanitário. Quer dizer, a gente está enchendo o aterro sanitário com casca de coco verde. Então a gente procurou trabalhar, isso aí há quase 10 anos atrás, por que não utilizar isso nos reatores? E a gente viu que os resultados são excelentes. Tão bons quanto o material industrializado ou o bambu. Nós vamos visar tratar o esgoto de um conjunto de residências, no caso são 2 residências, de um bar e de uma empresa. O esgoto que é gerado nesses locais ele é proveniente
da privada, do banheiro, do chuveiro, da pia do banheiro, da pia da cozinha, e todo esse esgoto, em conjunto com a água de lavagem das máquinas de lavar roupa, é todo ele encaminhado para um ponto e é direcionado para o nosso sistema de tratamento. Todo esgoto que é gerado, tanto naquelas residências e no bar, e aqui nessa empresa, que totalizam por volta de 30 pessoas, é encaminhado para essa primeira caixa. Nessa caixa, o esgoto fica retido por volta de um dia. Ele é encaminhado para esse segundo reator, esse segundo tanque. Nesse tanque, ele tem por volta de 1,5 m de profundidade. O esgoto ele entra pela parte inferior do tanque e sai pela parte superior. Ou seja, nesse 1,5 m, ele fica completamente cheio de esgoto. E o esgoto ele fica imerso em coco verde. E qual é o uso? A gente pega essa casca, pica ela em 4 pedaços e a gente acaba colocando todos esses pedaços de coco que acabam sendo sacos. Aqui nesse caso a gente usou mais de 20 sacos, por volta de quase 30 sacos de coco verde, de casca de coco verde, para encher esse reator. Com o tempo, o esgoto vai passando por essas cascas, nesse 1,5 m de leito preenchido pelo coco verde. Com o tempo começam a se aderirem-se uma série de micro-organismos. Esses micro-organismos estão presentes no próprio esgoto. Então, com o tempo, essa casca ela vai ficar toda acinzentada, formando uma camada relativamente espessa de 1 mm, 2 mm de micro-organismos. Quem trata o esgoto, no caso, não é o coco verde, isso é importante. Quem está realmente tratando esse esgoto são esses micro-organismos. O que acaba acontecendo com esse coco? Do mesmo modo que o micro-organismo se alimenta do material poluente que está presente no esgoto, que é matéria orgânica, esse coco, essa casca de coco verde, ele tem toda essa parte carnosa é matéria orgânica. Matéria orgânica que pode ser sujeita a se tornar alimento para micro-organismos. E ele pega e se alimenta também dessa parte carnosa. Com o tempo, no caso, por exemplo, depois de 1 ano ou depois de 5 anos, se eu pegar uma amostra e tirar para descobrir o que aconteceu com essa casca de coco verde, ela fica desse modo. Toda a parte carnosa foi embora. Foi embora não, ela foi degradada pelo micro-organismo. E por enquanto isso ficou retido há 6 anos. E depois de 6 anos a gente analisou quão resistente é essa fibra. E no caso a gente constatou que ela é tão resistente como era no princípio. Quer dizer, no tocante à fibra, o micro-organismo realmente não age, ele não vai degradar essa fibra. Ela continua tendo a mesma resistência que era no princípio. E aí o esgoto acaba ficando em contato com esse material por cerca de, no caso, de 6 a 8 horas. Nesse caso, com o coco verde, a gente consegue remover por volta de 80% do material poluente. Ainda não atende à legislação brasileira, quer dizer, a legislação para poder lançar no corpo hídrico. Porém, é importante que a gente removeu 80% desse material poluente praticamente sem gastar nada. Quer dizer, o que a gente gastou? Praticamente só mão de obra para construir isso. O coco verde está disponível, é um problema em todas as cidades. A gente pegou o material, um rejeito da nossa sociedade, para utilizá-lo no tratamento de esgoto. E para conseguir transformar esse esgoto, que depois de ter 80% desse material poluente removido, poder lançá-lo no corpo hídrico, a gente passa por mais um reator. E sempre buscando o mesmo princípio. A gente gastou muito pouco para construir o reator com coco verde. Então a gente constrói um outro reator, mas só que dentro dele a gente coloca areia. Passa primeiro para aquele reator com coco verde e depois vai para um reator com areia. E ao infiltrar, do mesmo modo que havia no coco verde, na partícula de areia se aderem micro-organismos. Quer dizer, no grão de areia começa a aderir uma infinidade de micro-organismos. Então nesse leito, que aí no caso tem por volta de 70 centímetros, a gente consegue ter uma cultura enorme de micro-organismos. E aí na infiltração do esgoto, esse micro-organismo do mesmo modo vai ter acesso àquele alimento, que é aquele rejeito que está presente no esgoto, que não foi retirado no primeiro reator, ele consegue retirar. Então, na saída desse conjunto de reator com coco verde e reator com areia, a gente vai ter uma água translúcida.